fácil, né? Nós estamos aqui com 3 histórias diferentes. Nós estamos aqui com histórias de mulheres, com idades diferentes, expectativas diferentes, criações diferentes, mas algo em comum. Todas nós superamos um mal chamado depressão. Quem aqui já teve depressão? Você sabe que você teve depressão, você foi diagnosticado, ou você desconfia que você teve depressão? Levante a mão. Tem alguém na família que está com depressão ou teve depressão? Tentativas de suicídio na família? Já? Eu vim aqui dizer a vocês que o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que operou na vida de cada uma de nós, Ele vai operar na sua casa, na sua família, na sua história. Aplaude Jesus! Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Fechamos os nossos olhos, já vamos dar início. Eu quero que você curve a sua cabeça aí no teu lugar. Você que está aí de casa nos acompanhando, é o nosso primeiro podcast da ADEMAP. Esse formato, nós vamos falar sobre o assunto de depressão. Mas eu convido a você, chame alguém agora, porque testemunho edifica, testemunho modifica, testemunho restaura a vida. Nós estamos transmitindo. Você que está aí no meu Facebook, o áudio aí está de um jeito, ok? Corre aqui para o Facebook da Assembleia de Deus Missão Apostólica. O áudio lá está de maior qualidade. Então corre lá e compartilha. Aí nos comentários está o link da igreja, do Facebook da igreja. Você entra e você participa e já fica aguardando que daqui a pouco tem a palestra. Já está conosco, né? A doutora Érica Furukawa. Daqui a pouco nós vamos apresentá-la, nós vamos mostrar ela, né? Em nome de Jesus. Vamos orar então para a gente iniciar? Fechemos nossos olhos, Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos pela primeira vez transmitindo um podcast aqui no nosso ministério. É o primeiro de muitos. Que o Senhor, isso aqui é um sonho. O Senhor me mostrou, o Senhor me revelou este momento e o Senhor usou a Dani para me mostrar, ó Deus, o caminho que o Senhor queria para este momento. Na lavaço que elevaço. Eu sei, Senhor, que muitas famílias vão entrar nessas lives, nesses podcasts, vão ver, ó Deus. Pessoas que estão passando por coisas que nós passamos, mas não estão conseguindo superar. Mas nós viemos aqui mostrar que o Senhor é um Deus que não escolhe pessoas especiais. O Senhor escolhe pessoas quebradas para o Senhor restaurar como oleiro, como o Senhor nos mostra em Jeremias 18. Senhor, Espírito Santo, visita a casa, visita a família agora. Senhor, eu repreendo todo demônio, todo espírito, porque eu sinto um peso. Eu sei que há demônios lutando, Senhor, para que isso não acontecesse hoje. Mas o inimigo perdeu e o Senhor venceu. Nós te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Aleluia. Nos usa, Senhor. Nos usa como exemplo, como templo, como alvo. Nos usa, Senhor, como instrumento em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus, igreja. Aleluia. O desafio é grande hoje, né? Porque além de nós sermos o primeiro podcast, é um podcast ao vivo na live e ao vivo público. Os irmãos estão aqui, por isso nós colocamos em formato de podcast e seminário, que nós temos além de nós que não somos profissionais da área, mas nós passamos por essa questão. Mas nós temos aqui uma profissional da área que daqui a pouco vai estar trazendo a palestra. Amém? Vamos então apresentar. Pode se apresentar, Beca? Pai do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Me chamo Rebeca. Para quem não me conhece, sou a filha do pastor Jamilson e da pastora Andressa. Tenho 23 anos. Atualmente trabalho, né, como auxiliar administrativo no Hospital FOB. E foi muitos processos para chegar até aqui. E hoje eu sei, acredito, tenho fé que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje fazendo esse culto maravilhoso com os irmãos. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. E eu acredito que se não fosse Deus na vida de cada um de vocês, vocês também não estariam aqui nessa tarde. Então, tenham uma boa tarde, gente. Dani, se apresenta, Dani, para nós. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Tá?
Então, Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa tarde. Meu nome é Daniela. Atualmente eu trabalho no setor público aqui em Ouro Branco, como assistente administrativo. Eu tenho 30 anos, sou solteira e eu sou prova de que o Senhor Jesus, ele cura a depressão. E assim como ele curou, né, a minha vida, curou a vida da pastora Andressa, da Rebeca também, nós viemos aqui falar para vocês que o mesmo Deus, ele também pode curar se alguém que estiver passando por algum momento, né, de depressão, ou alguém da família, que em nome do Senhor Jesus, que vocês possam crer e proferir também esta fé. E nós venhamos aqui declarar o nome do Senhor Jesus, que ele é a cura. Aleluia. Coisa linda. Vamos aproveitar para... Você já pega o seu gancho, Dani, e fala para nós qual é o seu chamado ministerial. Né? Você falou seu nome, sua profissão, sua idade. Qual é o seu chamado ministerial? Assim que você acredita que é o seu chamado hoje. Atualmente eu estou congregando aqui, né? Já praticamente há 2 anos, na Igreja Assembleia de Deus, Missão Apostólica, aqui na cidade de Ouro Branco, né? Liderado pelo pastor Jamilson e a pastora Andressa. O meu chamado é trabalhar no ensino, né? Trabalhar com o ensino. Tenho um chamado também de fazer missão. Eu gosto muito de fazer projetos, né? Essas coisas assim. Verdade, ela adora fazer projeto. Tem projeto, eu já falo, departamento de crianças, departamento de mulheres. Ela sempre tem muitas ideias. E você, Rebeca? Você é filha do pastor. A gente já viu um ponto negativo para muitos, né? Que acham, né? Já é filha do pastor, já é um problema. Até o Lucas falou sexta-feira sobre essa questão, né? Ontem. Você é filha do pastor. Qual é o seu chamado ministerial? Como até mesmo o pastor Lucas falou ontem, quem é filho de pastor sofre um pouco na pele, assim, por muitas, às vezes, muitas cobranças das pessoas, até mesmo de ser de família de pastor. Todos a gente fica com aquele receio de tipo, será que eu vou conseguir ser tão bom assim, tão fiel a Deus como eles, né? Porque não é só o meu pai que é pastor na família, a família toda do meu pai é pastor. Aí vai o problema, né? Exatamente. Os tios, minha tia, missionária, pastora. Família da minha mãe também, grande parte são pastores, né? E alguns são desviados. Mas assim, o maior peso da nossa família são de pastores. Então a gente já tem aquele peso, né? Nos filhos. Mas glória a Deus por isso. E qual o seu chamado? Você é filho de pastor. E aí, então, o chamado? Desde muitos anos eu corri, né? Do meu chamado. Porque desde criança, sempre amei muito louvar, adorar a Deus, louvar, né? Cantar hinos de adoração a Deus. Só que teve uma fase na minha vida que eu corri do meu chamado. E hoje em dia, eu estou buscando muito para poder seguir o propósito que Deus tem na minha vida, que é louvar mesmo. Verdade. Adoração, ministra de louvor. E eu sinto assim, eu tenho um chamado também, eu acredito que eu tenho um chamado de pregar a palavra de Deus, não só aqui na igreja, mas para outras pessoas que estão lá fora. Tanto até que eu falo da palavra de Deus para muitas pessoas que eu tenho convívio no serviço, né, colegas de trabalho. E é isso. Eu sinto assim uma chama também. Você sente essa chama? Que nem eu, assim, pra mim é um pouco difícil falar sobre chamado, porque as pessoas falam assim, é óbvio, né? Para quem tá vindo pela primeira vez aqui no ministério, ou tá assistindo pela primeira vez, né, as nossas lives, eu sou a pastora Andressa, né, fundadora desse ministério junto com meu esposo, pastor Jamilson. Nós estamos, né, nessa obra há 7 anos, mas eu comecei a pregar, né, com 16 para 18 anos. Foi nessa idade que eu comecei a ler Bíblia e pregar, ser chamada para pregar, para cantar. Mas eu acreditava que o meu chamado era ser cantora, louvar. E aí eu me lembro que uma vez uma irmã, né, falou algo que já tinha sido falado lá na minha infância. Porque eu acredito que tanto você, Dani, quanto você, Rebeca, também receberam palavras proféticas. Sim. Né? Porque praticamente vocês duas foram criadas no Evangelho. Rebeca, você foi criada no Evangelho, né, Dani? Então a gente, ao longo da nossa caminhada, e os irmãos que estão me ouvindo também sabem, que se a gente frequenta igrejas pentecostais, a gente recebe revelação. Não é verdade, recebe revelação. Eu me lembro a primeira vez que eu recebi uma revelação, eu tinha 5 anos de idade. E foi um missionário que falou, eis
que tu serás uma missionária. Eu nem sabia que era isso. Só que eu pensei que eu seria cantora. E aí eu vim sempre olhando mais para a parte de louvor. Com 16 anos eu me interessei pela palavra. E Deus usou então alguém para falar comigo, uma missionária. É a Maria Augusta, eu me lembro. Maria Augusta, se você assistir essa live, Deus te usou para falar comigo. Que eu não ia só louvar, que eu ia pregar também. E eu sei que hoje o meu chamado é pastoreio. Mas junto com esse chamado, tem várias coisas que o Senhor Ele colocou no meu coração como algo que eu amo. Que é ministrar a palavra, dar, também ensinar, louvar. Então acho que tudo isso, né, é um pacote. Porque na verdade o nosso chamado, ele não é apenas um talento, é vários talentos para um propósito. E eu creio que é assim todos nós. E para cada um de nós que estamos aqui hoje, quem está também assistindo. Agora vamos lá, vamos falar da nossa experiência com essa questão de depressão. Né? Vocês duas falaram que foram criadas no Evangelho. Eu também fui praticamente, eu aceitei Jesus, eu era criança ainda. Criados no Evangelho. Mas crente pode ter depressão? Crente pode ter depressão? Mas a gente conhece a palavra. Ô Dani, quando foi a primeira vez que você percebeu? Ou você, tipo assim, o que desencadeou a depressão? O que fez você se encontrar numa depressão? Ou melhor, junto com isso, o que pra você, na verdade, foi essa depressão? O que é a depressão? Na época, eu trabalhava fichada. E na empresa eu estava sentindo uma opressão muito forte na minha mente. E era como se tivesse uma nuvem negra que ela tampava uma parte do meu cérebro. Literalmente uma nuvem negra? Sim, ela tampava, mas era uma parte parcial. Não tampava tudo. Ora eu tinha um sentido, ora eu perdia o sentido. Por exemplo, se eu estivesse conversando com você, eu chegava perto de você, então no primeiro momento eu sabia que era você. Aí a partir de quando uns 2 minutos assim de conversa, eu já olhava para o seu rosto e não sabia mais quem era você. Nossa, você está me fazendo me lembrar de algumas coisas. Fala que depois eu falo. Eu não sabia onde eu estava, eu perdia, assim, aí eu ficava me perguntando, onde eu estou? Quem é essa pessoa que eu estou conversando? Aí Você tinha um apagão mental? Sim, tinha um apagão mental. Então eu acredito que era um espírito de perturbação que havia na minha mente. A minha mente era toda conturbada, então eu tive que falar com a minha coordenadora na época, né, o que eu sentia, porque eu sentia também ansiedade. Eu sentia uma dor muito forte, assim, perto do estômago, e era como se fosse um frio na barriga. Ele era muito intenso. E eu senti uma tristeza também muito profunda. Só que quem sente essa tristeza, como ela é muito profunda, sim, a gente não consegue assim mensurar o tamanho da tristeza. Olha isso, gente. Então, se você conversar com uma pessoa, por exemplo, que ela está passando por um processo de depressão, ela vai falar assim: eu estou muito triste. Mas se você perguntar para ela qual o tamanho da sua tristeza, ela fala assim: eu não sei, mas é uma tristeza muito grande. E eu chorava muito, eu tinha medo de dormir sozinha. Até que então a minha coordenadora, ela é evangélica ainda. Ela congrega na Igreja Batista aqui em Ouro Branco. E ela orava por mim no emprego. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais trabalhar. Porque ela me encaminhou, né, para eu ir na psicóloga. E era num centro de saúde mental. Então eu sabia, né, que para mim era uma grande dificuldade. E eu já tinha conhecimento de quais seriam os procedimentos que eles iriam tomar. Sim. Então, eu optei por eu não fazer o tratamento. Eu não estou falando aqui para quem está assistindo, para não optar. Tá? Eu quero que vocês entendam é muito bom bem. O tratamento, sim, né? Mas eu tô contando o meu testemunho, né? Tô falando que foi assim, porque cada pessoa, Deus tem um propósito, né? Uma forma de trabalhar na vida de cada pessoa. Então, o que Deus tinha para fazer na minha vida foi dessa forma. Eu optei não fazer o tratamento, porque eu queria fazer um tratamento espiritual. Entendi. E você, Rebeca? Como que você, assim, percebeu que você estava com depressão? Ou você, na época, não percebeu que estava com depressão? O que você sentia naquele momento? Olha,
Na época, eu não sabia que eu estava depressiva. Só que eu tinha todos os sintomas de uma pessoa depressiva. Na época que eu estava desviada, eu meio que afogava minha tristeza em coisas muito supérfluas, né? Como festas, drogas ilícitas. Né? Você fazia uso de drogas nesse período. Para poder esconder aquela tristeza minha. Então, por isso que eu não procurei saber, não procurei profissionais, não procurei nem pessoas assim espirituais como a senhora, o meu pai, para poder ver. Você estava longe de nós na época, né? Eu estava longe. Então, assim, eu não procurei ninguém, porque eu simplesmente eu sabia que eu estava ali com uma tristeza, misturado com ódio, raiva, sabe? Tudo junto, por conta de algumas coisas que aconteceu ao longo da minha vida, que me fizeram, né, ficar tristes, assim. Então, assim, eu não sabia que eu estava depressiva. Eu só descobri mesmo que eu estava muito mal, que eu estava no fundo do poço, quando eu comecei a ter pensamentos tão opressivos que eu queria me matar. Que eu estava até planejando o meu suicídio. Que foi no dia, né? Um dia antes de eu entrar em contato com vocês, com o meu pai e com a pastora, para poder socorrer, né? Porque eu já estava ali com o esquema todo para me matar. Que eu ia me matar. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque muitas vezes a grande maioria das pessoas não sabem que estão com depressão, que estão com esse mal. Porque ela vai vindo aos poucos e quando vê a pessoa já está no fundo do poço. É igual você falou, eu só fui perceber que eu estava mal quando eu cheguei ao ponto de querer o suicídio. Então você não sabia que era depressão, não sabia que você estava com algo que era um problema, você estava recorrendo. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Que às vezes a gente vê um adolescente rebelde em casa. Alguém rebelde, um jovem esquisito, uma moça que está estranha, está presa dentro de quarto, está saindo demais, ou está começando a usar drogas, entorpecentes, coisas assim. E a gente pensa, é uma fase. Muitas vezes não é uma fase. É um mal silencioso chamado depressão. E aí vem a consequência, que é essa questão do suicídio. Para mim, é difícil eu falar para vocês quando eu percebi que eu estava com depressão, porque eu também, no princípio, eu não sabia que eu tinha depressão. Igual a você. Eu não sabia que eu tinha depressão. Por quê? O que, na verdade, que até o que eu quero que vocês compartilhem conosco, que o que vocês acreditam que desencadeou essa depressão, que foi o pontapé inicial para isso, porque tudo tem um princípio. Para mim, o que principiou a depressão na minha vida foi um mal que eu sofri aos 4 anos de idade, que foi o abuso sexual. Eu passei por estupro, passei pelo abuso, e como foi uma pessoa de dentro de casa, que é muito, muito difícil, eu não tinha aonde recorrer. Então aquilo foi se tornando algo que estava dentro de mim, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aos meus 14 anos, eu quero que vocês entendam isso. A idade entre 12, 13, 14, 15 anos é uma idade onde o caráter ele começa a ser demonstrado porque ele foi moldado na infância. Eu tinha já um caráter pré-moldado, né? De uma criança triste. Eu caía na escola, eu desmaiava na escola com 6 anos de idade. Isso também é sintoma. Só que a gente não sabia. Eu não sabia, meus professores não sabiam. Mas aos meus 14 anos é que eu tive realmente uma explosão, que é o hormônio, é muita coisa. Eu tenho certeza que a doutora vai falar com mais profundidade para nós. Que nessa idade, então, eu tive uma crise que eu não queria sair de dentro do quarto. Eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha medo. Medo de sair do quarto, medo de sair da cama, medo de ir para a escola. E eu amava estudar. Minha mãe sabe disso. Eu passei 2 meses sem ir para a escola, escondido da minha mãe. Porque minha mãe trabalhava nos horários que ela não sabia que eu não estava indo para a escola e meus irmãos me encobriam. Meu Deus. Eu não ia para a escola. Como minha mãe descobriu, minha professora foi lá em casa. Preocupada comigo. Mas era o quê? Eu já estava num grau que eu queria morrer. E eu tinha 14 anos, eu ficava falando, eu quero morrer, eu quero morrer. E eu não tinha uma memória de que eu tinha sofrido abuso. A memória foi religada depois. Agora, Dani, o que você acredita que foi o motivo ao qual que iniciou? Né, que foi tipo assim, o gatilho
para você falar assim, não, é isso aqui que deu o gatilho para eu ter esse problema com a depressão e com a ansiedade, né, que você também teve? Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Eu fui a primeira da minha casa a aceitar Jesus. E a minha família não servia a Deus, eles não tinham conhecimento, né? E assim, o meu pai, ele não gostava que eu ia pra igreja. E então, assim, e eu tinha... assim, sabe quando, não sei se você já ouviu falar, quando a pessoa é presa em alguma coisa? Eu era presa em festas pagãs. Então eu já tinha toda essa dificuldade com a minha família dentro de casa, que não me apoiava para eu servir a Deus. Os seus pais não apoiavam? Porque não. Eles eram de outra religião. Sim. E aí eu ficava, né, muito balançada. Eu fui e me afastei da presença do Senhor quando eu estava com 14 para 15 anos de idade. Aí eu gostava, né, de ir nessas festas pagãs, então, e eu saí da igreja, me afastei. Então, toda vez que eu me afastava da presença do Senhor, eu já me afastei 2 vezes. Quando eu voltei para a presença do Senhor, quando foi com 19 anos, eu me afastei novamente. Foi quando eu tive esse pico maior, né, que foi mais grave da depressão. Quando eu estava com 14 para 15 anos, eu tive um pensamento de tomar remédio, porque eu Quantos anos? 14. Olha para você ver coincidência, né? Eu queria tomar remédio, porque ia ser o meu aniversário de 15 anos, e o meu pai falou que ia fazer uma festa de 15 Essa anos. Fase, eu sei só que aí eu queria uma festa muito cara, e o meu pai, ele não tinha condição de pagar. E eu falei, então eu quero uma bis. O meu pai era muito assim, precasivo, né? Ele era muito cuidadoso, então ele falou, não vou te dar uma moto porque é muito perigoso. Sim. Ele falou, eu faço uma festa de aniversário para você, você quer? Eu falei para ele, eu não quero, porque eu sabia que ele ia poder fazer uma festa simples. Então isso veio uma tristeza muito grande no meu coração. Eu comecei a pensar assim, que a minha família não gostava de mim, que o meu pai não gostava de mim por causa disso. Sempre esses pensamentos. Que se ele me amasse, ele teria me dado uma moto. Que se eu tivesse uma moto, eu ia ser muito feliz. E aí eu pensei em tomar remédio. E depois eu ouvi uma voz na minha mente falando para eu pegar uma faca. Eu não sabia que dentro do armário tinha uma faca, mas a voz falou exatamente no meu ouvido que dentro do armário, na primeira gaveta, tinha uma faca grande e o cabo dela seria marrom. Eu levantei da cama, fui lá no armário, abri a gaveta e a faca estava lá do cabo marrom. Então, ninguém pode duvidar quando alguém que está com problemas psicológicos fala, eu estou ouvindo uma voz, acredite, essa voz existe. Sim. A voz existe. E a terceira vez, né, que foi esse pico, quando eu afastei da presença do Senhor, nos meus 19 anos de idade, foi onde eu tive esse pico maior, né, que eu trabalhava, então eu tinha medo, né, de, por exemplo, o carro, se ele tivesse subindo, mesmo que fosse um morro pequeno, né, eu tinha medo de perder o freio, eu cismava que ia perder o freio e ia acontecer um acidente com todo mundo que estivesse no carro. Eu sentia medo de alguém que poderia estar me perseguindo também. Então, o motivo disso tudo foi porque eu me afastei da presença do Senhor. Eu sempre tentei correr, né, da presença do Senhor, mas por onde eu ia, Deus sempre, Ele permitia acontecer alguma coisa. Então, assim, eu entendo que era um tratar de Deus na minha vida. Ele te empurrava para voltar para os caminhos, te puxava, né? Porque o pai puxa, né? Ele puxa, é por isso que a gente chama ele de pastor, né? Lá em João 10:10, ele é o bom pastor. Eu tentava e o pastor correr, ele tem a cajada e puxa a gente de volta. E você, Beca, você acredita que o que foi o pontapé inicial, o gatilho que fez com que você gerasse esse problema de depressão? E também já aproveita de antemão você falar como que iniciou e qual foi o momento exato e como que você pensou em suicídio. Sim, interessante porque, assim, se eu for contar um testemunho todo, né, de como aconteceu mesmo, o que desencadeou, vou prolongar demais. Mas quem quiser saber do meu testemunho
relato completo, tem um vídeo na página da DEMAP? Na página da DEMAP tem o meu vídeo completo lá, dando meu testemunho aqui na igreja. Quem quiser ir lá assistir, para poder entender melhor, né? A gente coloca o link depois no podcast. Que nem... o que desencadeou mesmo, que eu acredito, foi alguns traumas que eu tive em relação à família, né? Porque, assim, eu sei que tudo foi da vontade de Deus, mas quando eu era criancinha, bem pequenininha, eu não entendia, né? Porque os meus pais não estavam juntos, né? Então, nessa também de eu ficar indo pra lá e pra cá, né? Porque como meus pais eram separados, desde bebezinha eu ficava indo pra casa da minha mãe, pra casa do meu pai. Foi 2 criações diferentes, né? Porque dupla criação. Isso. Porque o meu pai continuou no caminho do Senhor, permaneceu pastor, desde a separação deles. Porém, a minha mãe não. A minha mãe, ela desviou. E aí tá até hoje desviada, né? Eu e meus irmãos, a gente está com um propósito de oração para que Deus dê, né, o livramento a ela, que ela poder se converter novamente, para a presença dele, porque ela tem também um chamado e um propósito muito lindo, eu acredito. Mas assim, o que desencadeou mesmo foi esses traumas, sabe? Porque a criança não entende, né? E a família é constituída por Deus, né? Então, assim, os filhos não vão entender por que os pais um dia se separaram. Só vão entender depois, né? Quando tem uma noção maior. Só que aí, que nem eu ficava indo pra lá e pra cá, na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Tinha 2 tipos de criação. Meu pai me levando pra igreja, me educando na casa do Senhor. E quando eu ficava na casa da minha mãe, eu não tinha... Minha mãe não me levava na igreja. Era muita briga, muita contenda que ela tinha com o meu ex-padrasto. Então, assim, muitas coisas que eu vivi também na casa da minha mãe me deu alguns certos traumas, né? Porque até mesmo a questão de ter um relacionamento conjugal com a pessoa de sexo diferente, né? Porque, assim, quando eu morava com a minha mãe... E ela tinha aquelas brigas todas, né, com o meu ex-padrasto. Eu achava que homem nenhum tratava a mulher bem. Eu ficava com aquele pensamento, né? Você já tinha questão que os seus pais estavam separados? Você pensava assim, será que é culpa do meu pai? Exatamente. Porque agora minha mãe tá com outra pessoa que maltrata ela, então o homem é misericórdia, isso, não aí quero. Tudo criou na minha mente ali.